Olá, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. E hoje nós vamos conversar a respeito daquelas pessoas que são excluídas dos grupos e às vezes elas mesmas se excluem. Às vezes elas se excluem por conta própria, porque elas não se sentem pertencendo àquele grupo. E como vocês pediram, hoje nós vamos receber a Márcia Freire para compartilhar conosco experiências. E lembrando que essa live vai ficar salva aqui no Instagram e vai ficar salva também no meu canal do YouTube, Psicologia no Dia a Dia, com Maria Alice Almeida. Vamos convidar a Márcia. Está convidada. Vamos aguardar. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem perguntar. Lembrando que nós aceitamos também sugestões de lives, de assuntos que vocês gostariam que fossem abordados aqui no canal. E que bom estar aqui com vocês no finalzinho de 2021, né? Daqui a pouco já é ano novo. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhando. E quem aí já foi eleito ovelha negra alguma vez em algum grupo? Seja um grupo familiar, seja um grupo social. Vocês estão me ouvindo bem? Vou testar aqui para ver se o som está saindo legal. Aqui no outro Instagram. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, está ótimo. Então, gente, quem aí já foi eleito ovelha negra em algum grupo social, algum grupo familiar? E como se sentiu? Compartilha conosco. Vocês sabem que não é fácil ser eleito como ovelha negra por outras pessoas, né? Porque isso implica num preconceito. Geralmente, as famílias ou o grupo social que elege aquela pessoa como ovelha negra, eles excluem, eles têm olhos com preconceito para aquela pessoa. Então, a pessoa se sente depressiva se ela não tiver o emocional bom, se ela não tiver, a Márcia acabou de entrar, se ela não tiver bem emocionalmente, ela sofre e ela pode sim cair numa depressão reativa, que é uma depressão provocada por uma situação. Aí, no caso, é a depressão provocada pela exclusão, pelo preconceito, pelas difamações que também a pessoa sofre. Pode entrar, já mandei o convite, Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda. Entrar ao vivo. Olha ela aí, gente, vocês pediram, ela voltou, tá vendo? Oi, Alice.
inaugurando aqui o meu novo estúdio, olha só. Ah, que A chique, né? primeira, a primeira live na Casa Nova, né? Ano novo, casa E nova, estúdio novo. isso, isso. E aí eu precisava testar como é que ia ficar aqui essa câmera, como é que ia ficar de luz. Olha, eu fiz rapidinho aqui um parêntese, eu fiz um experimento e super recomendo para você, tá? E para todo mundo que quiser fazer live tem problema com luz. A gente que usa óculos, ó, ainda tá dando um reflexozinho aqui. Vou pedir só um minutinho para apagar a luz aqui. A gente que usa óculos, e eu não consigo ficar sem, que eu não enxergo sem óculos de jeito nenhum, não consigo escrever, não consigo ler, né? Então fica difícil. A gente tem que usar luz externa, né? Porque dá sombra, principalmente à noite. Eu coloquei umas luzes de LED na janela. Olha, Fiz um boa dica. painelzinho. Depois eu vou tirar uma foto e mando para você, Alice, para Legal. você ver. E essa luz é só do LED. Eu vou apagar a luz aqui, que é essa luz que está fazendo reflexo aqui rapidinho. Mas eu estava te acompanhando aí, essa O questão som, da ovelha negra, né? o som tá legal? Tá ótimo, estou te ouvindo muito bem, estou te vendo muito bem, tá bem? Tá tudo tranquilo. Me dá só um minutinho para eu apagar a luz ali, para tirar esse reflexo aqui do meu óculos, Ok, tá? ok. Rapidinho. Mas vai falando aí sobre... Aliás, nós vamos cantar aquela musiquinha, né? Não Levar uma garanto, não. vida Não garanto. sossegada. É uma das minhas músicas favoritas. É um Eu tenho uma hino, né? história, É o hino das tem uma, ovelhas negras. né? Foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família. Eu sim, sempre tive, a minha experiência pessoal é de ter sido sempre a preferida, sabe? A menina dos olhos do papai. Mas, por ser a mais velha, eu era aquela que tinha que ser perfeita, que tinha que dar o exemplo, que não podia errar nunca, sabe? Foi um peso muito grande. E depois, quando eu me libertei, né, já adulta, do peso da responsabilidade de ser modelo, de ser exemplo, de ser perfeita, de ser a filha, né, querida e tal, eu virei a ovelha negra, né? Aí eu já Da ouvia família. coisas, aí eu já ouvia coisas dele do tipo do meu finado pai. E eu sempre achei que você era mais parecida comigo. Você não tem nada a ver comigo, né? É Então porque aí assim, você fugiu aos padrões, né? Aos padrões estabelecidos pela família. exatamente. Exatamente. Quando eu deixei de me encaixar naquele papel que não era meu, eu estava aqui zapeando, atualizando aqui o meu Insta, porque estou numa correria danada aqui com a mudança, né? Arrumação e tudo. Quase não tenho entrado nas redes sociais, principalmente Instagram. E aí eu vi uma moça falando o seguinte num Reels dela, nem lembro quem é. Ela dizendo assim, olha, se quando eu sou do jeito que eu sou, o meu jeito desagrada uns ou outros, problema de uns ou outros, né? Exatamente. Porque eu prefiro desagradar uns ou outros, mas ser eu mesma, né? Do que aquela história. Você vai ser taxado disso ou daquilo. No caso, você vai ser taxado, como eu fui, como a maioria das pessoas que não se enquadra, como ovelha negra. Mas é preferível você ser a ovelha negra e estar feliz, ser a louca, né? Para ser original, para ser diferente, discordar da maioria,
é preciso que a pessoa tenha uma autoestima elevada, né? Para ela ter coragem de destoar, discordar e até se rebelar, né? E se afastar daquele grupo. E aí o grupo vai taxá-la de ovelha negra. Porque ela que é errada, ela que é a estranha, né? Mas às vezes ela só está se defendendo de um relacionamento abusivo, né, Márcia? Às vezes a pessoa está discordando daquela maioria que é abusiva, está discordando de uma situação que não a faz feliz, que ela não concorda, né? Com toda certeza. Então, Alice, só um parêntesezinho. A gente usa esse termo ovelha negra, mas isso também é um dos termos que está sendo banido pela questão do racismo, né? A gente, na verdade, usa chavões, né, como ovelha negra, preto de alma branca, tantas outras coisas, até criado mudo. Eu não sabia que criado mudo é uma palavra que a gente tem que tirar do nosso vocabulário. E olha, ovelha negra também. Sinceramente, eu acho que é muito mimimi, porque nem tudo é racismo, nem tudo está atacando as pessoas, né? Às vezes... Não, mas são termos, mas assim, não é que eu ache que o fato de você se referir dessa ou daquela forma, você está denegrindo. Não é isso não, Alice. Mas não é, também não acho que seja mimimi, e vou te explicar por quê. Porque a gente precisa entender a origem das palavras. Eu, como professora, eu gosto de ir a fundo na origem da palavra. Quando eu descobri de onde veio o tal do criado mudo, que era realmente um criado, que não podia falar nada, ficava lá ao pé da cama, entendeu? Para servir as sinhás, eu acho que a gente pode usar mesinha de cabeceira, né? Então, ovelha negra, por que ovelha negra? É melhor dizer ovelha desgarrada, né? Por que negra? A ovelha não precisa ter cor. É um termo que já foi criado, né? Um termo antigo, né? Você vê que até o príncipe Harry foi eleito ovelha negra. Olha aqui, que honra. Então, né? Porque, às vezes, ser eleito ovelha negra numa família, de repente, pode ser uma honra, como foi o caso dele, né? Que ele abandonou a família real e foi viver com a esposa dele em outro país. Então... É verdade, verdade. Ele foi mas é só negra da família real. É só um parêntesezinho para a gente evitar, porque assim, você não vai ouvir nunca ninguém falar ovelha branca. Então, e toda ovelha é branca, em princípio. Então, é a ovelha desgarrada, é igual o patinho feio, é a ovelha feia, é a ovelha que não se enquadra, que não faz parte do rebanho. Né? Alguém que não se enquadra no rebanho é desgarrado. Então, você não sente esse pertencimento, você não é vista como igual, né? Mas independe da cor, de preto, branco, sabe? Sem gerar nenhuma polêmica, nem mimimi. Mas são coisinhas que a gente tem que começar a ter cuidado, sabe? Porque senão a gente acaba... porque a gente usa isso há trocentos anos. O machismo também está em vigor até hoje e se usa há muitos anos, né? Então a gente vai combatendo todo dia. Eu tenho me policiado, sabe? Como professora, eu tenho me policiado para dar o exemplo e não usar mais. Quando a gente conversou sobre o tema, é uma coisa tão comum chamar de ovelha negra que eu nem pensei na hora. Agora, como a gente faz tudo ao vivo e é tudo improvisado, tá, gente? A gente só resolve ver o tema que a gente vai falar, mas a coisa acontece e me veio isso agora, né? Mas eu não acredito
que não vai haver mimimi, porque nós vamos conversar sobre outra coisa, né? Não é sobre preconceito, Com não é sobre certeza. racismo, né? Nós vamos Não, conversar nós vamos falar das exatamente do pessoas se que são sentir eleitas fora. pelos grupos, né? Como aquela pessoa que é banida, ou quando ela mesma destoa e ela mesma sai fora daquele rebanho, né? E não fomos nós que criamos esse termo ovelha negra, que aliás eu gosto muito. Aliás, a minha cor preferida é a negra. Eu gosto de roupas pretas, né? São as roupas que eu tenho mais, assim, são as cores pretas, porque eu acho mais elegante, Uhum. emagrece, mais chique. Isso. Black is beautiful. Eu também gosto mais É. dos gatos pretos, que me atraem mais. Então, sabe? Então, Alice, a gente já tem aqui a Ana, o Daniel, meu amigo lá de Manaus. Quem mais que está hoje aqui? A Ale. Oi, Ale, saudade. A Rose, tem uma galera aqui já. Então, hoje nós vamos falar sobre a ovelha negra. Quem nunca se sentiu ou se autodenominou a ovelha negra? Ou aquela pessoa que não se enquadra na família, que olha assim e fala, eu acho que eu estou no lugar errado. Como diria aquela música antiga, né? Terra estranha, com gente esquisita. Eu não estou Quando a legal. gente... Não tô legal, não aguento mais, né? Eu já tive algumas situações assim na minha vida que eu falo, gente, eu acho que eu sou extraterrestre. Aí não só com relação à minha família imediata, né? Mas com relação à minha família social mesmo. Às vezes eu vejo as pessoas defendendo algumas bandeiras que eu digo, gente, eu sou ET, porque eu não me vejo, né, engajada nessa questão. Alice, me diz uma coisa com relação à ovelha negra, né? A gente está sempre buscando os gatilhos da depressão e a gente sabe que não se sentir acolhido, não se sentir respeitado, né? Não se sentir digno de existir, e a família, vamos combinar, é a nossa primeira experiência, né, de vida, que isso tem sim efeito, né? E pode sim ser um gatilho para depressão. Você estava falando logo no início que é um tipo, inclusive, né, quando alguém se sente excluído ou não pertencendo a um determinado grupo que tem um vínculo muito forte, né, um vínculo familiar, que isso remete a um tipo de depressão. Queria que você explicasse isso novamente. Isso remete a uma depressão que é a depressão reativa, né? Que é aquela depressão causada por um fator externo. Então, eu estava falando que quando as pessoas não têm um emocional fortalecido, o fato de serem excluídas e olhadas com preconceito pode desenvolver uma tristeza profunda e até virar uma depressão. Mas a pessoa, estando com o seu emocional fortalecido, sabendo o seu valor, então ela vai saber dizer não àquelas pessoas que a estão colocando numa caixinha e catalogando-a como ovelha negra. Então, ela vai saber dizer não àquelas crenças limitantes e ela vai saber que o valor dela é ela quem dá. Não é o outro que vai validá-la. E se ela é diferente, ela vai assumir o porquê que ela é diferente daquele grupo. Porque nós todos somos livres, né, para escolher o nosso caminho. E as pessoas, elas são livres para aceitarem ou não. E é um problema delas, não é um problema nosso. Né? Então, quando a pessoa que é rotulada
caluniada, difamada. Ela sabe que aquela difamação, aquela calúnia, aquelas coisas que estão falando dela, não vão afetá-la. Porque, novamente, não é o outro que vai validá-la, só ela pode se validar, né? E só ela pode escolher o seu próprio caminho. Que a pessoa tenha uma autoestima ou esteja num momento muito bom para não ser afetado, principalmente quando vem críticas da família, né? Eu digo de pai, de irmãos, de filhos, de netos, né? Porque isso independe da idade, independe da relação, depende muito do vínculo. Eu, por exemplo, toda e qualquer crítica que vinha do meu pai era muito mais pesada, por exemplo, do que uma crítica que vinha externa, né? Eu precisei de muitos anos de terapia para conseguir ouvir, assimilar o que ele estava querendo me passar e às vezes concordar, às vezes não. Porque você só vai se afetar quando aquilo vem de uma pessoa que é significativa para você, né? Por isso que é importante você estar fortalecido, porque senão qualquer coisa vai te derrubar. Porque imagina você ser rotulado pela sua mãe, pelo seu pai, né? Se você não tem um emocional legal, fortalecido, sabendo que aquilo não procede, que você destoa realmente, mas você quer destoar, porque você não vai querer se adaptar a situações que te fazem infeliz. Então, você sabendo disso dentro do seu eu, você transborda isso no teu consciente como um bem-estar, escolhendo o seu caminho livremente, né? E incomodando muito o rebanho, né? Porque você não está seguindo aquele rebanho, você se É igual aquela história, desgradou. né? Um elefante incomoda muita gente. Então o rebanho vai, sabe? Inclusive, olha, essa época de Natal e Ano Novo é uma época que as ovelhas negras sofrem, viu? Porque o rebanho se reúne e as ovelhinhas negras são excluídas, elas não são convidadas para a ceia, elas não recebem mensagens, elas são completamente excluídas. Então, tem que estar com o emocional forte para aquilo não te fazer falta, porque aquilo não te pertence. Você não vai seguir mais aquele rebanho. Então, não importa que aquele rebanho não te convidou para uma ceia de Natal, não te mandou uma mensagem, não te fez um telefonema, né? Porque aquele rebanho não é mais significativo para você, né? Isso aí eu me lembro daquele personagem Chaves, né? Que ele falava, gentalha, gentalha, a gente tem que ter esse senso de humor e brincar com a gente mesmo. É tipo assim, eu não vou me misturar, né? Eu não posso me sentir mal se eu não sou bem-vinda, se eu não sou bem-quista em qualquer lugar. Independente de ser na minha família, independente de ser com o meu pai, com o meu irmão, com a minha mãe, com a minha filha, né? A gente não pode ficar se impondo para as pessoas. A gente tem que aceitar que eu não entro em todo lugar. Primeiro porque não é qualquer lugar que me atrai, né? Eu não vou frequentar qualquer lugar. Então, se alguém não me convida ou me desconvida, tá tudo bem, né? Mas eu passei por muitas situações, assim, eu me lembro, inclusive, de um Natal, já que você falou dessa época de fim de ano, né? Eu me lembro de um Natal que minhas irmãs resolveram com a minha mãe
Minhas sobrinhas viajaram para o Rio Grande do Sul. Minha irmã caçula, porque tinha brigado com meu pai, resolveu que ele merecia passar o Natal sozinho. Mas me excluíram, nem me avisaram que não estariam no Natal. E aí, quando eu cheguei e vi a situação, o Natal é inclusive o dia do aniversário do meu pai. Eu fiquei muito chateada, porque eu acho que aí é ultrapassar a questão humana, né? Porque você está sendo... elas tinham se chateado com ele, tinham os motivos dela para estarem chateadas com ele, mas planejaram isso aí, não, queremos que ele fique só para ele sofrer, para ele dar valor à família e tal. Excluíram ele do Natal, né? Resolveram passar o Natal em outro lugar, todos, menos eu, né? Essa minha irmã, para você ter uma ideia, minha irmã caçula, mandou buscar outra irmã dos Estados Unidos, mas comigo ela nem deu a mínima, né? E você passou o Natal com ele? Eu não só passei o Natal com ele, como eu sabia que ele ia ficar muito mal, eu consegui reunir todos os irmãos dele. E foi um Natal maravilhoso, sabe? Que bom. Porque eu acho que a gente não... foi aí que eu percebi que, peraí, eu não posso fazer questão de estar perto de pessoas que não fazem questão de estar perto de mim. Não é saudável. Não é saudável, né? E por mais que a gente tenha sido criado e educado para estar todo mundo junto, a gente tinha um motivo a mais, que era o aniversário do patriarca, né? Do nosso pai. E eu falei para minha mãe depois, né, quando ela chegou, eu falei, nossa, isso que você fez foi horrível. Dividir a família desse jeito não se faz. Você pode separar. Mas era o Natal. E sempre ficaram unidos. A gente sempre, mesmo eles separados há 20 anos, já eram separados, mas já se separaram a gente adulto, então assim, a gente espera mais maturidade. Quando é criança é mais complicado, né, de entender. E foi só essa vez que o excluíram ou teve outras vezes? Que excluíram meu pai só essa vez. Me excluíam sempre. Tanto que é engraçado, esse ano, o meu aniversário é em junho. Esse ano, eu não queria fazer nada, eu ainda estava em luto, ainda estou em luto, né? Eu estava profundamente triste, eu não queria, eu não achava que eu tinha motivos para comemorar. Eu sei que estar vivo já é motivo para comemoração. Mas eu ainda estava muito triste. E essa questão do luto, né, a tristeza do luto, era muita coisa que estava acontecendo, eu tinha recém-separado também, então tinha muita coisa, eu estava num momento bem complicado. E não comemorei. O que eu fiz? Eu já comprei minha passagem para o próximo ano, né? Eu vou comemorar meu aniversário aí em São Paulo, eu chego dia 4 de junho, meu aniversário é dia 6, e já vou começar já a fazer os planos e estarei em São Paulo com as pessoas que queiram estar comigo. Eu tenho alguns amigos em São Paulo, além de você, Alice. E na verdade eu vou para conhecer umas alunas de um projeto que eu terminei esse ano, né? Um projeto social, vou entregar o certificado das meninas pessoalmente, não precisa, eu poderia mandar por e-mail, sim, mas eu vou fazer questão de entregar e quero comemorar meu aniversário, mas eu não vou estar com a minha filha, eu não vou estar com meu neto, eu não vou estar com ninguém da minha família. Essa semana, conversando com a minha irmã, ela disse, eu tô querendo, que ela mora nos Estados Unidos, eu tô querendo em junho
voltar, né, se der tudo certo, vir para o Brasil de novo, e aí eu queria mandar a tua passagem para você ir lá para o sul, encontrar a mamãe. Falei, não vou. Eu já decidi o que eu vou fazer no meu aniversário. Dessa vez eu vou comemorar e vai ser, eu vou me dar de presente o estar realmente aonde me cabe e ao lado de quem me cabe, né? Então, não que eu tenha algum problema com a minha família ou com a minha mãe, não é nada disso. Mas é que a vida, né? Eu moro em Natal, elas moravam em Manaus, agora estão morando no sul. Então, a gente acaba tomando, nós estamos literalmente em polos distintos. Sim, né? Vão se afastando, não por exclusão, mas geograficamente, né? Geograficamente. Acaba ficando longe. Esse ano, agora, eu vou colocar em prática, tem alguns projetos. Um deles é passar um tempo fora do Brasil. Isso é um projeto que eu venho adiando desde que a minha filha engravidou, então meu neto vai fazer 4 anos que eu estou segurando, então está na hora de eu passar aí pelo menos 3 meses fora do Brasil. Então eu tenho aí o primeiro semestre e olha só, eu só vou começar a trabalhar em fevereiro, porque janeiro é férias. Ótimo. Organizar esse semestre aí para poder a gente conseguir. Recebi uma notícia ainda há pouco, Alice, que eu até me atrasei um pouquinho. Participei de um processo, não posso falar nada ainda, mas foi a melhor notícia do ano. Né? Eu fui pré-selecionada já para participar de um projeto, então vai ser muito importante estar em São Paulo. Ótimo, que boa notícia para fechar o ano com chave de ouro, né? Sim, a ONG está caminhando, então a gente vai ter vários projetos, vamos fazer muitas parcerias aí, Alice, esse ano, porque a gente vai trabalhar não só com educação, né, mas também com a questão ambiental. A gente vai trabalhar com essa questão de clima, e tudo, eu trabalho sempre, meu foco é sempre educação, é sempre informar, é sempre explicar, esclarecer as pessoas, né, do que a gente tem que fazer para se adequar, né, no mundo hoje. Porque a responsabilidade que a gente tem com a gente é enorme. Alice, voltando ao tema da ovelha negra, eu queria saber se quando as pessoas vão envelhecendo, por exemplo, né, e tem essa questão, uma família, por exemplo, de pais já idosos, que é muito comum na nossa idade, né? Se a gente tem filho de 30, 40 anos, normalmente os pais já estão com mais de 60, em geral. Sim. Né? Então, essas pessoas mais idosas, normalmente elas são mais suscetíveis, né, a sofrer de depressão ou se sentir excluído por conta disso, né? Por conta de já ter chegado a uma certa idade. O que você acha que a família deveria fazer? Porque tem uma coisa que eu acho incrível, e eu falo até botando minha culpa, né, aí, na questão da minha família. Minha mãe teve 4 filhos, então uma mãe cuida de 4 crianças. Mas hoje quem cuida da minha mãe é uma irmã. E essa é uma realidade, infelizmente, comum às famílias. É verdade, Marceli. Eu tenho acompanhado casos, assim, de pais que elegem um filho como ovelha negra pela orientação sexual LGBTQIAP+. Então, elegem aquele filho como banido da família por causa da orientação sexual dele, e às vezes a vida toda. Só que quando esses pais ficam idosos, eles se surpreendem, porque só restou aquele filho rejeitado a vida inteira para cuidar deles.
E os outros irmãos são ausentes. E os pais se sentem excluídos, porque eles sabem que não tem só aquele filho que cuida deles, tem os outros, mas os outros são ausentes. Aí o que acontece? Esses pais que se sentem excluídos, eles se tornam agressivos com aquele ovelha negra que está presente. Porque os ovelhinhas brancas, eles estão muito longe, então eles não têm como serem agredidos. Então, é um círculo vicioso e, às vezes, os outros irmãos até falam para os pais: ah, mas eu não vou te visitar porque você mora com fulano e eu não gosto do fulano. Por quê? Eles colocam a culpa no ovelha negra para se esconder atrás da própria ausência, do descaso. Eles não assumem, porque eles nunca perguntam para o ovelha negra: você está exausto? Você quer uma guarda compartilhada, que é por lei, né? É lei. Quando a pessoa tem vários filhos, existe a guarda compartilhada do idoso. Mas, normalmente, pela minha experiência, que eu acompanho pessoas que sofrem, e as pessoas são a vida inteira renegados, banidos pela família, e no final, quando o pai e a mãe estão idosos, o único filho que cuida é aquele que é banido pela família. E eu vi casos, inclusive nesse Natal agora, que acabou de passar aqui conosco, né? De pais que não receberam visita dos outros filhos, e aí eles agridem aquele filho que cuida deles. Porque o filho é muito triste. O filho que está ali, o filho, ele não vai agredir aquele filho que foi passar o Natal com outra família. Ele vai agredir aquele filho que ficou com ele, que não aceitou convites, que preferiu passar o Natal sozinho com o idoso. Então, é muito triste. Então, quando a pessoa ela é excluída, ela é eleita como o renegado, o ovelha negra, ela tem que ter muito fortalecimento emocional para que ela não vá por um caminho até de dependência química, de alcoólatras. Porque quando a pessoa é frágil e ela é... De comer demais, né? De gastar demais, né? São qualquer compulsão, né? Ter crise de ansiedade, né? E a pessoa, às vezes, acaba se achando como se ela realmente tivesse errada. Porque quando ela é eleita ovelha negra e ela é sempre criticada, difamada, atacada, ela corre o risco de vestir aquela fantasia e se achar que realmente existe alguma coisa de errado com ela. Por isso que é importante... Aí eu lembro daquela marchinha de carnaval, né? Que fala: eu bebo sim e vou vivendo. Tem gente que não bebe e tá morrendo. Então, assim, eu sou isso sim. E daí? Tô falando de beber, não tô levantando nenhuma, nem bebo. Mas essa marchinha mostra: olha, eu sou assim. E daí? Né? Para isso a pessoa tem que ter aquela fortalecimento. Ou aquela outra: deixe que diga, que pense, que fale, deixe isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, nem você também. Enfrentar preconceitos, né? Eu acho que é assim... É comum entre as ovelhas negras, né? Enfrentar preconceitos, ser contra as regras que são impostas por outras pessoas que não questionam. Mas, Alice, qual a diferença entre ser ovelha negra e ser rebelde? Porque a família sempre tem fulano é rebelde. Eu sempre fui taxada de doida.
Ah, essa aí é maluca. Essa é a doida. Eu sempre fui assim. Tanto que quando eu mudei para cá, para Natal, há 20 anos atrás, e eu comecei a fazer as amizades aqui, né? Minhas amigas, pelas minhas atitudes, pela minha forma de pensar, de agir, de falar, tal. Márcia, você é doida. E aí a minha resposta era sempre a mesma. Sou, e a família já sabe, então nem se preocupe. Já assumiu, já está contente, né? Já pegou o título, está contente. Opa, na passarela a doidinha aqui. Eu sou doida, mas é igual aquela história também da Rita Lee, né? Dizem que sou louca por pensar assim. Se eu sou muito doida, louco é quem me diz, mas não é feliz. É porque uma das funções daquela pessoa que é massacrada, ela é o espelho daquele que massacra. Por quê? Quando você massacra alguém, você está massacrando uma coisa que você não aceita em você. Por exemplo, o público LGBTQIAP+. As pessoas que os massacram, que são homofóbicos, a maioria são pessoas que estão incomodadas com uma orientação sexual que elas não querem enxergar em si mesmas. Por isso que elas atacam, elas são agressivas, são violentas, elas excluem aquela pessoa também da família, não querem que ele apareça em lugar nenhum, porque não querem enxergar talvez uma coisa que está incomodando. Por que que incomoda? Se a pessoa se questionar, ela pode perceber que o que incomoda é aquilo que ela não aceita em si mesma. Porque se você está bem resolvido com a sua sexualidade, não há problema algum de você conviver com uma pessoa LGBTQIAP+, conviver com qualquer pessoa, né? Não te diz respeito, né? As escolhas do outro, a sexualidade do outro, a forma como o outro resolveu viver. Tem gente que fala assim, mas eu sou contra casamento entre pessoas do mesmo sexo. A minha resposta é sempre a mesma, então não casa, ué. Se você não concorda, não case você contra a mulher, se você é uma mulher, não case você contra o homem, mas assim, e se o outro não tiver nada contra? Entendeu? Quem sou eu para dizer? Né? É igual a questão, não quero ter filhos. Qual é o problema de não querer ter filhos? Né? A gente tem aquela coisa, não, toda mulher nasceu para ser mãe. Não! Não foi toda mulher que nasceu para ser mãe. Na real, existem algumas que nem deveriam ser mãe, né? Antigamente a maternidade era como um destino, né? Aí depois, com os anticoncepcionais, a mulher conseguiu decidir quando ela quer ser mãe, se ela quer realmente ser mãe, né? Mas enquanto não, era um destino. Então, muitas pessoas tinham filhos por N motivos, menos pela ânsia de exercer o amor incondicional, que é o amor da maternidade, né? Então, muitas pessoas... É bem complicado. É bem complicado. Alice, e o que a gente pode falar? Como é que a gente pode ajudar as ovelhas negras? Principalmente agora, nesse fim de ano. Vamos imaginar que a gente seja, né? Que eu seja uma ovelha negra. Eu não me considero mais ovelha negra, mas já passei dessa fase. Eu já não permito nenhum tipo de etiqueta em mim, nem de ovelha. Eu não sou cordeirinho, nunca fui. Eu não permito nenhum tipo de etiqueta mais. São Mas as vamos imaginar que eles querem encaixar as pessoas, né? Então, aquela eu sou um ser humano. Caixinha, outra na outra caixinha, vamos catalogar, é assim. Isso. Mas quem foi catalogado, foi denegrido, foi excluído, foi caluniado, né?
Não se sinta mal, nem triste. Por quê? A pessoa não pode se anular para ser aquilo que a maioria quer que ele seja, né? Quantas pessoas renegam a sua sexualidade e vão atrás de uma máscara aí, vivendo uma vida de heterossexual para agradar a família, para servir o rebanho. E aí o que acontece? Ele vai envolver naquele armário que ele se esconde, ele vai envolver uma família que ele vai criar, porque ele vai casar, ele vai ter filhos. Só que depois a pessoa vai e engloba essas pessoas numa decisão que foi dele de se esconder, quando ele poderia ter dito sim para si mesmo e não para aquele rebanho que queria, que exigia um padrão de sexualidade para ele. E isso é em relação a tudo, é em relação a profissões, em relação a lugares onde a pessoa quer viver sua própria vida, a decisões de trabalho, porque todos somos livres. E as pessoas têm que respeitar isso. E ninguém pode se adaptar àquilo que vai te adoecer, porque a pessoa adoece fazendo aquilo. Quando a pessoa diz não para si mesma, para atender expectativas de outros, ela adoece. Uma vez eu ouvi, lá assim que eu comecei a fazer terapia, né? Eu conversando com o meu terapeuta, eu disse, eu tenho uma dificuldade danada para dizer não. Aí ele falou, não senhora, você diz não o tempo todo. Se eu digo não o tempo todo, diz não para você. Você diz sim para todo mundo e acaba não se ouvindo, não procurando realmente fazer aquilo que você quer, porque você está mais preocupada em agradar, em ajudar o outro, que você está esquecendo de você, né? Eu acho que... Quando você tem uma atitude assim, quando passa o tempo e a pessoa vai dizendo não para si mesmo, dizendo não para si mesmo, vai passar o tempo, a pessoa só vai ter lamentação pelo que ela fez com a vida dela, né? E ainda vai culpar o destino, vai culpar a própria vida, mas na verdade a decisão foi dela, porque sim, as escolhas, né? Ela escolheu dizer sim para o rebanho e dizer não para si mesma. Olha, uma dica que eu acho fantástica, que você já falou bastante. É muito importante a gente partir para o autoconhecimento, né? Porque quando a gente está naquela situação de todo mundo apontando o dedo, falando, porque assim, você aguenta um comentário ruim, né? Mas depois do terceiro comentário, eu acho que não tem aquele com a autoestima mais elevada do mundo que não vai pensar, mas será? Né? Você chega a balançar. Então, o autoconhecimento, a terapia, eu gosto muito de ler, Alice, e não é porque eu estou aqui nem na sua frente, mas os seus livros, né, ajudam bastante. Obrigada. O primeiro livro que você lançou, né? Qual é o título mesmo? Qual é o nome do livro? Psicologia no Cotidiano. Pronto, eu queria falar terapia. Esse aí, por exemplo, você dá dicas valiosas de como escolher um terapeuta, né? Como é que você faz para identificar um bom de um mal. Olha, eu sofro muito com isso. Na minha profissão, e claro, bons e maus profissionais tem em todas as áreas. E falta realmente dicas para quem não entende, para quem é leigo, né? E a gente é leigo. Quando alguém pensa em procurar ajuda, terapia, é porque já não está se sentindo muito bem, está vulnerável. E aí, se você cai nas mãos de um profissional, né? Que eu diria não muito ético,
nossa, aí o resultado disso pode ser muito, muito mais grave, né? Então, informação é tudo. Pesquisar, ler, se informar, porque tem muitas linhas terapêuticas e você vai ter que encontrar aquilo que seja mais favorável para você. Tem pessoas que gostam de falar, tem pessoas que já não gostam de falar, né? Quando eu comecei a fazer terapia, a minha terapia tinha o momento do falar, mas era muito pouco. O meu terapeuta não me deixava falar muito, porque ele dizia, vamos respirar, vamos para o aqui e agora, porque era sempre por conta da depressão, a gente precisa fazer você reagir e trabalhar o corpo. Então eu trabalhava muito a questão, eu fazia massagens, acupuntura, né? Uma série de alternativas, né? De terapias alternativas que me ajudavam muito e aliviavam muito as tensões. Eu tenho essa característica de jogar tudo para o corpo, né? A tal da... As couraças, né? As energias que ficam, né? Como se fosse uma bagagem que você carrega nas costas e você Exato. somatiza, né? Isso, a somatização, exatamente. Então, o meu terapeuta identificou logo de cara e eu tenho levado isso, por isso eu nado no mar, que é exatamente para tirar do corpo, né, essa tensão toda que eu carrego, porque tem coisas que eu não consigo lidar, não consigo botar para fora, porque a gente tem uma responsabilidade, não é porque a gente está machucado que a gente vai machucar o outro, né? Então a gente precisa dar um jeito de trabalhar a nossa emoção, senão vai ficar um machucando o outro, culpando o outro, daqui a pouco alguém vai ter que parar esse bola ciclo, de neve, né, Márcia? não é? Eu vi essa semana, recebi do Natal, uma mensagem muito interessante de um motorista de ônibus que disse que já era a última viagem dele e os passageiros iam entrando muito chateados e não se cumprimentavam, entrava um idoso, ninguém levantava, e ele disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Imagina essas pessoas chegando em casa agora, do jeito que estão, com essa bagagem toda, o que vai ser dessas famílias? Né? Porque estava todo mundo muito irritado, aquele clima pesado no ônibus. Aí ele, motorista, fala para os passageiros, olha, senhores passageiros, eu queria dar anunciar uma coisa para vocês, um aviso. Hoje essa é a última viagem, minha última viagem. Todas as vezes que vocês solicitarem a parada, eu vou parar o ônibus e eu vou esperar vocês na porta. E eu quero que vocês depositem os problemas de vocês na minha mão e vão para casa. Olha. E aí ele fez, né? Então todo mundo que descia, ele estendia a mão e a pessoa tinha que entregar os problemas do dia, né? E depois da terceira pessoa que desceu, o clima já mudou dentro do ônibus, né? Às vezes falta isso, falta uma palavra, né? Falta alguém chamar a atenção, que a gente está tão automático, todo mundo cansado, doido para chegar em casa, mas imagina alguém com esse nível de irritação, chegando em casa, aí lá vem o filhinho, né, o netinho de 2, 3 anos, vovô, papai, e já vai levar chega para lá, não porque a criança fez alguma coisa errada, mas simplesmente porque você já está cansado. E a criança é o para-raio, né? A criança acaba pagando por aquilo que ela nem sabe, né? Por isso a gente sempre bate nos mais próximos, né? Alice, quais são os outros livros? Você terminou o seu livro Você escreveu mais 2 livros, não foi? Eu tenho 2 livros. E tinha um que você estava...
para lançar esse ano, mas eu acredito que já estamos, só falta 2 dias, né? Não sei se ainda será esse ano, mas com certeza, até janeiro, eu tenho mais 2 livros Oba! na Amazon. Um deles é direcionado aos pais de pessoas LGBTQIAP+. Legal, muito Justamente, importante. justamente para que... Porque é difícil, né? Os pais criam expectativas desde antes da chegada do bebê. E nessas expectativas, os pais nunca incluem ter um filho com a orientação LGBTQIAP+, né? Sim, Então, quando é chega a verdade. notícia, eles não sabem lidar e às vezes acabam enfiando os pés pelas mãos. Então, eu acredito que esse livro vai ajudar muitas pessoas a lidarem com seus familiares, não bani-los da família, respeitá-los Sim, e amá-los, né? Porque com certeza. os filhos, eles precisam do nosso amor, o nosso amor incondicional, a nossa aceitação. E quando a pessoa decide ter filhos, é uma responsabilidade, né, que muda a vida da pessoa. E é interessante, Márcia, que quando a pessoa está grávida, né, as pessoas perguntam, você prefere menino ou menina? E a pessoa fala, não, pode vir com saúde, está tudo bem. Mas, Uma teoria. quando se depara com a notícia, né, que o filho tem uma orientação sexual diferente, aí a pessoa não sabe o que fazer. Então, é a hora da pessoa se fortalecer emocionalmente para saber lidar com aquela situação. Assim como aquele filho, que também é difícil para ele, né? Para ele até se autoaceitar, né? Muitos, infelizmente, caem em situações de compulsões, né? Porque não sabem lidar com aquela rejeição, né? Que também é um caso de ovelha negra, né? Muitos são banidos, Sim, como ovelhas negras. sim, desrespeitados, né? Legal. E o outro livro, Alice? Qual é o outro O livro que outro você... livro é Minha Mãe Me Ama, Me Odeia, que é a respeito das mães narcisistas, né? Aquelas mulheres que têm uma patologia e elas têm filhos e elas prejudicam a vida dos filhos, do marido, da família toda. E é um tema muito delicado, porque as mães são vistas como figuras sagradas. Então, Sim, mas é preciso falar sobre esse assunto, porque muitos filhos se consideram assim, como se eles tivessem alguma culpa pelo desamor daquela mãe que não tem uma capacidade de amar. Então, esse livro ajuda os filhos que sofrem com esse desamor. essa personalidade narcisista, né? O que me chamou a atenção, eu li o seu livro, né? E aí comecei a pesquisar também sobre isso. Mãe realmente é um tabu? Você dizer que uma mãe é narcisista, como assim? Parece que nem cabe essas duas definições, né? Mãe, na definição da palavra, não caberia um narcisismo para uma mãe, né? Porque é o que uma mãe menos é narcisista, porque ela não pensa nela nunca, né? E narcisista é aquele que só, né? Que Narciso acha feio que não é espelho, só gosta dele mesmo, e olha. Tem Né? muitas mulheres que elas se tornam mães, mas antes delas se tornarem mães, elas têm uma patologia, né, que é o transtorno de personalidade narcisista. Então, elas vão ser aquelas mães narcisistas, avós narcisistas, elas são... Está terminando, 27 segundos, está me avisando, Márcia. Muito Eita. obrigado por ter estado conosco novamente hoje.
Feliz ano Imagina. novo. Obrigado a vocês também que estão aqui conosco. Feliz ano novo para vocês. Sim, e Espero. mandem mensagem aí no privado para ver o que que vocês querem que a gente fale.